Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar sobre ângulos, né? Falando um pouco sobre ângulos, as pontas de uma tesoura aberta formam entre si um ângulo, que é essa abertura que nós temos aqui, certo? Encontramos ângulos na natureza, nas construções, nos objetos criados pelos seres humanos. Então, aqui a gente tem como exemplo uma colmeia, né? Então, aqui essas estruturas são figuras angulares, né? Ó, aqui a gente tem o formato de um ângulo. Na porta, nós também temos um formato de um ângulo, dentre outros que a gente encontra por aqui. Num belo pedaço de pizza, a gente encontra também a sua formatação angular. Na nossa bandeira do nosso país, a gente também encontra ângulos. Nessa unidade, vamos aprender a representar, medir e traçar ângulos, né? A gente vai começar esse processo de identificação. A primeira coisa que a gente precisa saber é como é que um ângulo é construído. Então, primeiro, a gente vai utilizar semirretas para a construção desse ângulo. Então, quando marcamos um ponto sobre uma reta, ela fica dividida em duas partes. Cada uma dessas partes é chamada de uma semirreta de origem no ponto A. Então, esse ponto, lembre-se que as retas são figuras geométricas que a gente dá nomes a elas usando letras minúsculas. Ponto, a gente dá nome a eles usando sempre letras maiúsculas, certo? Então, o nosso ponto A é o ponto que separa essa reta formando semirretas, ou seja, ele parte essa reta no meio, tá bom? Para representar e nomear as semirretas, a gente faz assim. Então, a gente tem aqui ó, uma semirreta que começou no ponto A e vai até o ponto B, ou seja, eu tenho uma reta que vai ao infinito, porém eu estou determinando esse tamanho exato que começa em A e vai até B. E a representação geométrica de uma semirreta é essa simbologia aqui, ó. Ele começa em A e vai até B. Então, a setinha que a gente está vendo aqui, ela fecha justamente onde a semirreta termina. Então, eu teria uma semirreta de origem em A, passando por B, ou uma semirreta de A até B, tá certo? Então, essa pontinha aqui da sua reta, ela vai justamente até o limite dela, tá bom? Então, veja, ó, essa reta aqui começou em O, veja que não tem reta para trás. Por isso que eu sei que o começo dela é aqui, porque não existe um traçado de reta antes disso. Então, esse é o ponto de origem. Essa reta começou em zero e foi até o ponto P. Então, veja como a gente escreve, ó, de O a P, aí eu faço a semirreta e coloco a setinha justamente onde a reta termina, né? Então, eu teria uma semirreta de origem em O passando por P. Então, ela começou em O e terminou em P. Já essa daqui seriam semirretas opostas, né? Então, eu tenho uma reta começando em O, então ela sai de O para A e ela sai de O para B. Então, eu tenho duas semirretas. Veja que o ponto de origem é sempre o O, tá vendo? Ele sai de O e vai até onde? Vai até o A. Ele saiu de O e terminou em quem? Em B. Então, essa setinha é como se eu estivesse determinando onde foi que aquela reta fechou, onde foi que aquela reta parou. Então, cuidado com essas nomenclaturas que a gente está aprendendo na aula de hoje, que elas vão ser muito importantes para a gente nomear ângulos, para a gente construir os nossos ângulos, tá certo? Então, faça a identificação geométrica de uma leitura de retas e semirretas. Então, a gente identifica aqui na escrita que a minha reta começa em O e termina em A. Então, eu vou colocar o final da minha reta, né, essa chavezinha na minha reta, justamente quando for o ponto final da semirreta que nós estejamos trabalhando, tá bom? E aí vamos ver como é que a gente constrói esses ângulos, quais são os seus elementos e quais são suas representações. Quando nós traçamos no plano
duas semirretas, né? Então, são dois pedaços de reta que a gente tira para poder construir um ângulo. Você deve ver na representação a seguir, nós separamos o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões é um ângulo. Então, cuidado, por quê? Porque quando eu vou construir um ângulo, tá? Então, aqui a gente tem um ângulo construído por duas semirretas e nós vamos ter dois ângulos, o ângulo de dentro e o ângulo de fora, certo? Então, de todo jeito, nós vamos dar uma volta de 360 graus, tá certo? Então, quando eu me refiro a ângulos, eu estou sempre me referindo a uma volta completa correspondente a 360 graus. Então, já vão se acostumando com isso, tá? Então, aqui a gente fez a construção de um ângulo, certo? Utilizando duas semirretas. Então, eu vou ter um ângulo dentro e eu vou ter um ângulo fora, que fecha todo esse contexto que eu usei aqui, esse tom amarelo, para chamar a atenção de vocês. Então, eu tenho um ângulo interno e eu tenho um ângulo externo, certo? Então, juntando o de fora com o de dentro, a gente chega num círculo completo de 360 graus. Como as semirretas formam dois ângulos, precisamos identificar com qual ângulo vamos trabalhar. Para isso, usaremos um pequeno arco, ou seja, esse arco que vai ser construído é que vai determinar se você está medindo o ângulo de dentro ou o ângulo de fora. Por exemplo, se eu quisesse medir o ângulo de fora, eu ia ter que pegar o arco e colocar nesse contorno todo aqui, tá certo? Então, eu ia pegar o arco e ia colocar em volta dessa parte amarela, para você saber que eu quero que você meça o arco que está fora. Veja aqui que eu coloquei o ângulo dentro, então eu quero que você identifique qual é a medida do ângulo de dentro. A gente vai medir essa boca desse ângulo, essa abertura desse ângulo, tá certo? Então, são nomenclaturas básicas de geometria que vão fazer com que você consiga entender o nosso assunto de hoje com um pouco mais de facilidade, tá bom? Então, esse ângulo foi formado por duas semirretas, não foi? Ó, uma semirreta saindo de O até o ponto A, aqui, e a outra semirreta saindo do ponto O até o ponto B, tá certo? Esses são os lados do meu triângulo. Então, eu tenho um lado que vai de O a A e eu tenho outro lado que vai de O a B. Lembre-se que esse aqui é o ponto de origem, é de onde o seu ângulo começa. Cuidado nessa informação que ela é importante, tá certo? O ponto de origem das semirretas, que é sempre esse da ponta, eu posso colocar qualquer letra para esse ponto, mas aí você sabe que o ponto de origem é sempre esse ponto daqui, certo? Que recebe esse nome aqui na frente, tá bom? O vértice dos ângulos, né? E o vértice dos ângulos são esses aqui. São essas retas que foram construídas a partir do seu ponto de origem. E como é que a gente dá nome a esse ângulo? A gente vai começar seguindo a ordem alfabética, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Então, como eu estou trabalhando aqui com O, B e A, eu vou seguir a ordem alfabética fazendo da seguinte forma: A, O, B, certo? Esse seria o nome do nosso ângulo. E aí, essa medida central, esse ponto de origem, ele vai ficar com um acento circunflexo, certo? Então, a gente lê o nome do ângulo AOB, normal, certo? Só que o nosso ângulo de origem precisa vir acompanhado de um acento circunflexo, porque isso geometricamente está me indicando que esse ponto O é o ponto de origem, certo? Então, veja quantas informações a gente não viu no momento só. Então, vamos relembrar novamente. Quando nós temos aí a construção de um ângulo a partir de duas semirretas, o que vai determinar qual é o ângulo que eu quero que você meça é onde eu vou colocar o arco. Se eu colocar o arco dentro, então eu quero que você meça essa boca do lado de dentro. Se eu puxar o arco para fora, eu vou querer que você diga qual é a medida dessa boca amarela toda, tá certo? Aí depois a gente viu que a gente já viu como é que nomeia essas semirretas, né? Então a gente tem o ponto de origem saindo de A, saindo de 0 para A, então é a nossa primeira semirreta.
saindo de O para B é a nossa segunda semirreta. Então, aqui nós temos duas semirretas que são chamadas dos lados desse ângulo. Para dar nome a um ângulo, a gente segue a ordem alfabética. Então, A, O, B. Então, eu começo sempre pela reta de cima, passo pelo ponto de origem e vou para a reta de baixo. Lembrando que a letra correspondente ao ângulo de origem precisa vir acompanhada de um acento circunflexo, tá certo? Já falamos em vértices quando estudamos poliedros, né? Então, a gente falou de aresta, de vértice, que é as quinas da figura, né? A gente tem as arestas, que são as retas. E aí, o que é que a gente vai observar? Toda e qualquer figura geométrica, ela também é composta por ângulos. E os ângulos nada mais são do que a soma desses ângulos todos, né? Assim, as arestas são os poliedros, também são formados de ângulos. Nós vamos ter vários ângulos de acordo com a figura geométrica que nós estejamos trabalhando. Então, veja que ele vai pegar uma parte da figura, da face da frente, uma outra fatia do lado e a outra fatia da nossa base de cima. As semirretas de mesma origem estiverem na mesma reta. Então, aqui a gente tem um vértice, aí veja que aqui a gente vai ter cada uma dessas semirretas, vão ser as retas que vão formar o nosso ângulo. Então, o nosso ângulo verde é formado por uma, duas semirretas. Olha o arco verde aqui para a gente medir. Já esse outro, a gente vai ter essa semirreta e essa, elas duas juntas vão formar o ângulo laranja, certo? Então, quando a gente trabalha vértices, arestas, de poliedros, a gente também vai fazer a identificação dos ângulos. Se elas fossem opostas, temos dois ângulos rasos, dois ângulos de meia volta. Então, vejam bem, pessoal, aqui a gente vai precisar fazer a classificação desses ângulos. Ó, lembra que eu disse a você, quando a gente começou a medir, que o nosso trabalho vai ser sempre baseado num círculo completo. Esse círculo chama-se circunferência e ela mede exatamente 360 graus. Então, o seu colega pode pegar um círculo como esse, fazer ele bem grande no caderno dele, e você fazer um bem pequenininho. E os dois círculos, as duas circunferências, vão ter os mesmos 360 graus. Essa questão de graus, ela não depende do tamanho da imagem, e sim do contorno como um todo. E aí a gente vai começar a ver alguns ângulos, né? Então, a gente vai trabalhar com ângulo raso. Esse ângulo raso é um ângulo de 180 graus, ou seja, é um ângulo que pega a circunferência e corta ela no meio, certo? Então, sempre que eu falar de ângulo raso, você precisa saber que ele é um ângulo de meia-lua, certo? E ele mede 180 graus. Então, você vai precisar aí começar a fazer relação com os nomes e as medidas dos ângulos. Se elas coincidirem, ou seja, se tiver uma em cima da outra, então esse ângulo será nulo, tá? Porque, ou seja, não há nenhuma abertura. Veja que a gente tem aqui o nosso ponto de origem, a reta A e a reta B estão uma em cima da outra. Então, não há nenhum tipo de abertura nessas retas. Então, por isso que ele é classificado como um ângulo nulo, ou seja, ele é igual a zero, ele não tem medida nenhuma, porque as duas retas estão uma em cima da outra. O outro ângulo, né? E o ângulo de uma volta, que toma o plano todo, que aí seria o arco de 360 graus, certo? Gire os ângulos. Renata prendeu 2 palitos de sorvete com um percevejo, que é um preguinho pequenininho. Você vê na imagem do lado, como a gente pode observar aqui. Mantendo os dois, um deles fixos e girando o outro, ela percebeu que o giro dos palitos descreve os ângulos. Então, veja, ó, quando ela colocou aqui ó, os dois palitos, um em cima do outro, ela estava fazendo a representação de um ângulo quê? De um ângulo nulo. Quando ela saiu abrindo um pouquinho mais, ó, aqui a gente observa uma abertura menor que essa, certo? Então, a gente vai ter alguns ângulos padrão,
ou seja, um ângulo de meia-lua, que vale 180 graus, que é chamado de raso. E nós vamos ter também um ângulo que divide esse ângulo raso no meio. Se a gente pega um arco de 180, divide no meio, a gente vai achar dois arcos de 90. Esse ângulo de 90 graus, que é um L perfeito, certo? Ele mede 180 graus, certo? Ele mede 90 graus, tá? Então, a gente vai ter classificações referentes a esse ângulo. Então, a gente tem um arco aqui de meia-lua, que mede 180, que chama-se raso. A gente tem um ângulo aqui, que é a metade desse, certo? Que é um arco de 90 graus, que é um Lzinho bem arrumadinho, não pode ter nenhum tipo de inclinação. Esse aqui é o nulo, onde nós vamos ter uma reta em cima da outra, e esse rapaz aqui, que é menor que 90, a gente vai ver na sequência como ele se chama, certo? Então eu vou ter que voltar aqui para explicar a vocês, porque eu não coloquei. Certo? Então, a gente vai ter as seguintes classificações. Nós vamos ter os ângulos rasos, que são ângulos que medem exatamente 180 graus, que é o arco de meia-lua. Eu vou ter o ângulo nulo, que é quando a gente tem uma reta em cima da outra, não existe nenhum tipo de abertura nesse ângulo. Aí eu vou ter o arco de 90 graus, que é quando a gente tem esse L formadinho aqui. E aí eu vou ter os ângulos menores que 90, que são chamados de agudo, e eu vou ter os ângulos maiores que 90, que são chamados de obtuso, tá certo? Então, a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais esses ângulos na nossa próxima aula, mas aí a gente já fica sabendo que eu tenho um ângulo raso de 180, um nulo, que é igual a zero, o arco de 90, que é chamado de ângulo reto, que mede 90 graus, os agudos, que medem menos que 90, e os obtusos, que medem mais que 90. Mas na próxima aula a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre cada uma dessas medidas, ok? Então vamos para a nossa atividade de hoje. O que eu quero que você faça é, na figura abaixo, há 3 ângulos. Quais são? E responda. Então, eu vou dar uma sugestão a você. Aqui a gente está com os ângulos todos juntos e misturados, certo? Então, para você identificar o ângulo bem direitinho, você pega uma borracha ou pega até a sua mão aí no seu telefone e cobre essa linha de baixo, para que você fique só prestando atenção nessas linhas de cima. Então, o nosso primeiro ângulo seria quem? A, O, B. Esse seria o meu primeiro ângulo. Aí eu já vou escrever ele aqui, tá? Aí eu poderia começar outro ângulo, né? Começando de B, então seria B, fulano e cicrano. Coloca ele aqui. E aí eu preciso ver que existe um grandão também, né? Que começa em A, fulano e cicrano. Então, nessa figura aqui, eu tenho 3 ângulos. E aí você vai dar o nome desses ângulos para mim. Fulano, cicrano e cicrano. Lembre-se que o nosso ponto de origem, quando você estiver dando nome a esse ângulo, precisa ter um acento circunflexo. Não esqueça do acento circunflexo que é colocado no nosso ponto de origem, tá certo? Quero ver se vocês conseguem descobrir quais são os 3 ângulos que nós temos apresentados nessa figura. No segundo, escreva outro horário em que os ponteiros do relógio também formam um ângulo de 90 graus. Então, veja aqui, quando o relógio marca 3 horas da tarde, é um Lzinho perfeito, tá vendo? Então, isso determina que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. E eu quero saber quais seriam as outras horas do relógio, né? Porque o ponteiro continua circulando. Quais seriam as outras horas que também dariam um ângulo reto, certo? Tem mais algumas horas aí que também dão ângulos retos. Então, veja aí qual é a movimentação dos ponteiros, certo? Em outras direções que vão ficar esse L perfeito que determina um ângulo de 90 graus. Então, fica a critério de vocês aí. Não existe apenas uma resposta, tem mais de uma resposta. E aí eu quero ver quem é que consegue identificar quais seriam essas horas, certo? Que também formam ângulos de 90 graus. Eu botei aqui a medida do ângulo de 90. Esse daqui é interessante pelo seguinte, veja, cada um dos ciclos abaixo está dividido em números de fatias.
de modo e de tamanho, certo? Então, aqui a gente tem o arco de 360 graus, que foi dividido em 12 fatias. Tá vendo? Então, a gente tem aí já o tamanho dessas fatias. Na letra B, esse mesmo ângulo de 360 graus, ele foi dividido em 24 fatias. Então, veja que elas foram ficando mais finas. E aí você observa uma regularidade. Olha, preste atenção. Aqui, uma fatia dessa é igual a 2 verdes, que é igual a 3 lilás. Por quê? Porque aqui a gente precisa identificar, olha, o ângulo que a gente tem é esse daqui. Quantas fatias do desenho da letra A eu vou precisar para preencher esse ângulo todo? Para preencher esse ângulo todo, eu vou precisar de duas, né? De duas fatias desse laranja. Então, por aí você já tira as demais. Ó, se uma dessa daqui corresponde a 2 verdes, então significa dizer que eu vou precisar de 4 fatias verdes para poder responder a minha letra A, esse primeiro desenho, certo? E do mesmo jeito, ó, uma fatia laranja corresponde a 3 fatias lilás. Então, obviamente, seria 3 aqui mais 3. Então, você observando quantas fatias do laranja eu preciso e sabendo que para fazer um laranja eu uso 2 verdes e uso 3 lilás. Então, você tem como saber quantas fatias de cada uma dessas eu vou precisar para realizar cada um dos ângulos que vem a seguir, tá bom? Então, esse primeiro eu fiz para você. Então, se eu preciso de 2 fatias laranjas para poder formar esse ângulo. E aí eu identifico que cada fatia laranja dessa corresponde a 2 fatias verdes. Então, eu vou precisar de quantas verdes para fazer a identificação desse ângulo, né? Então, se foram usadas 2 laranjas e cada laranja corresponde a 2 verdes, quantas verdes eu vou usar? Se eu usei 2 laranjas e eu sei que cada uma dessas fatias laranjas é igual a 3 fatias dessa lilás. Então, quantas fatias lilás eu vou utilizar para preencher esse ângulo? É isso que você tem para fazer e vai colocar os números aqui do lado, tá bom? Aí aqui, ó, cuidado que esse aqui é um arco de quanto? 90 graus. Então, você vai traçar aqui um arco de 90, olha. Precisou pegar quantas? 3 laranjas. Eu preciso pegar 3 fatias laranja para preencher o meu arco de 90 graus. Então, quantas fatias verdes eu vou usar? Quantas fatias lilás eu vou usar? Lembrando que uma fatia laranja corresponde a 2 verdes, que uma fatia laranja corresponde a 3 fatias lilás. Se eu gastei 3 fatias laranjas para formar um ângulo de 90 graus, quantas de vinho, quantas verdes e quantas lilás eu vou precisar? Esse aqui é um arco um arco obtuso, ele tem mais do que 90 graus. Deixa eu ver quantos arcos ele precisou aqui. Ele cortou aqui e aqui, olha só. Então, foram necessários 4 fatias laranjas para formar a letra C. Bom, deixa eu ver se foi isso mesmo. Tracei aqui. São 4 fatias laranjas para fazer a letra C. Porque é a partir da laranja que você vai descobrir os demais. Então, nessa letra C, eu precisei de 4 fatias laranjas para formar esse ângulo. Então, a partir daí, você tem como me dizer quantas fatias verdes e quantas fatias lilás eu vou utilizar. Certo? E aí, no nosso quarto quesito, você tem aqui quanto mede o ângulo formado pelos ponteiros desse relógio. Certo? Então, veja só. Eu já fiz aqui um esquema para ajudar você. Ó, quando eu traço o arco do 9 até o 6, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E aí eu fui traçando as outras retas. Por quê? Porque os espaços são exatamente iguais. Então, quando eu fizer 90 dividido por 3 pedaços, vai dar 30 para cada um.
E aí a gente observa que ele usou esses 3 pedaços mais um. Então, você vai só fazer a conta, certo? Então, esse ângulo é formado por 1, 2, 3, 4. São 4 ângulos de 30 graus. Qual é a medida desse arco que foi apresentado no relógio? Aí fica a seu critério, tá certo? Então, já ajudei bastante nessa estruturação. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre ângulos da semana. Respondam à atividade proposta com bastante calma e depois, quando a correção estiver disponível, corrija, coloque o de certo, verifique o que você errou e conserte no seu caderno, certo? Então, até semana que vem.